Oi, pessoal. Não há como a gente não olhar para o céu e ver o bailado dos planetas, o bailado das estrelas e não se sentir tocado com toda essa beleza, com esse movimento circular, como se fosse uma dança das esferas em torno de algum centro que está em toda parte e ao mesmo tempo não está em lugar nenhum. Não há como a gente não se sentir tocado todas as vezes que a gente olha para o mapa astral e a gente percebe que ali está o céu se espelhando e no momento em que a gente nasce, nós e o céu somos uma só e única coisa. Aquela lição, aquele aprendizado que na verdade está assinalado nas estrelas, acaba tomando forma como sendo cada um de nós, e tudo aquilo então que está demarcado naquele momento acaba de uma certa maneira estabelecendo uma espécie de roteiro de alma a ser percorrido, a ser cumprido aqui durante a nossa existência. E depois disso então, nós levaremos o resultado de tudo isso para essa origem indecifrável e que nós ainda não temos muita capacidade de conhecer e talvez apenas um pouco de capacidade em imaginar. Durante muito tempo, eu imaginava o nosso sistema solar como sendo alguma coisa meio chata, como se fosse um disco, onde os planetas eles estavam andando, né, nas suas órbitas respectivas, em diferentes velocidades. Mas com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a coisa não é bem assim. E a gente então vai descobrindo o Sol como se fosse uma espécie de um cometa maravilhoso, onde todos os aspectos, todos os planetas que rodopiam em torno dele parecem chispas de fogo, e durante a sua caminhada por uma velocidade assim absurda no espaço sem fim, no espaço sem limites, esses aspectos planetários então vão estabelecendo uns desenhos que mais se assemelham a magníficas mandalas. Quando a gente começa a se aperceber disso então, e a gente começa a olhar o céu de uma outra maneira, a gente vai perceber que esse movimento em relação a nós aqui embaixo vai estabelecer determinadas impressões. Ou seja, nem sempre a gente vai conseguir enxergar as coisas como elas realmente são, porque nós seremos obrigados a vê-las, ao ver o céu, esses astros, esses planetas, de acordo com o nosso ponto de vista aqui na Terra. Isso vai fazer com que a gente tenha a impressão de que existem aspectos que estão andando para trás. Esses aspectos que estão andando para trás seriam chamados planetas retrógrados que aparecem nos nossos mapas astrais. Mas o que de fato eles estariam assinalando? É interessante a gente perceber que o planeta retrógrado, na verdade, ele é uma ilusão, conforme eu já disse, que a gente tem, mas é interessante a gente fazer uma comparação, por exemplo, com uma estrada de mão única e sentido único, onde todos estamos caminhando para o mesmo local, só que em diferentes velocidades. Então a gente vai comparar esses planetas a automóveis que estão se locomovendo dentro dessa estrada, e conforme muitas vezes a gente vai ultrapassando, ou eles vão ultrapassando uns aos outros, é como se aquele planeta que ficasse mais lento, num determinado momento, ele estivesse voltando para trás, quando na verdade ele não está. Mas para nós, aquele aspecto que está voltando para trás, a gente olha no retrovisor, a gente olha pela janelinha do carro, e a gente precisa olhar para trás também. Isso significa o quê? Isso significa que no momento em que nós nascemos, aqueles aspectos que no céu, teoricamente, estiverem voltando para trás, eles estão olhando para o passado. Eles estão nos apontando alguma lição que deixou de ser cumprida ou que ficou pendente em nossas existências anteriores e que agora elas precisam ser revistas e corrigidas.
Ou seja, esses aspectos acabam nos impondo uma lição a ser aprendida, acabam nos trazendo um desafio de alma a ser cumprido nessa nossa existência. E esse número de planetas retrógrados vai depender muito de cada um e vai depender do momento em que nós acabamos nascendo, porque eles acabam determinando tanto desafios que acontecem a nível individual, como também os desafios que acabam acontecendo em termos coletivos, em termos geracionais. O que é interessante a gente perceber então, conforme eu já disse, que esses planetas eles nos trazem lições, mas como isso poderia ocorrer? Imaginemos o seguinte, é interessante a gente perceber que tudo aquilo que foi realizado não é perdido. Porém, se aquilo foi realizado de uma maneira inadequada, o modo como nós devemos agir para que nós possamos recuperar aquela faculdade que nós tivemos e que um dia nós perdemos, acaba assim, de uma certa maneira, estabelecendo um certo desafio a ser cumprido por cada um de nós. Por exemplo, eu costumo explicar o seguinte, eu tive um carro numa vida passada e eu fui um excelente motorista, mas fiz mau uso desse automóvel. O que acaba acontecendo nessa vida, eu venho sem automóvel, mas para eu saber ou para eu descobrir os meus dons de motorista que eu tive lá no passado, eu preciso do carro para colocá-los em prática. Mas eu não tenho carro. Então o que vai acontecer? Eu venho nessa existência como sendo um entregador de carro. Eu serei aquela pessoa que vai pegar o carro de uma fábrica, de uma agência, e vai levar o carro dirigindo até a casa do comprador. O que acaba acontecendo é que no caminho, aquele dom de motorista que eu tinha, ele acaba se manifestando. Mas o que acaba acontecendo é que aquele dom, ele não é para mim. Ele só vai se manifestar enquanto eu estiver fazendo a entrega desse automóvel da fábrica para o comprador. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que no momento em que eu estou dirigindo esse carro para fazer essa entrega, aquele dom ele me pertence. Eu vivencio a experiência daquele dom. Caso contrário, se eu me recuse a fazer esse tipo de trabalho, o que acaba acontecendo então é que eu não vivencio esse dom, eu acabo não tendo essa experiência. É um exemplo bastante grosseiro ou bastante simplista, mas eu acredito que acaba nos explicando mais ou menos o que significa a questão dos planetas retrógrados. Uma outra definição que eu achei bastante interessante onde a gente vai comparar o planeta retrógrado como sendo uma peça defeituosa no nosso corpo. A gente imaginar que nosso corpo é um corpo robótico, ele vem com uma peça defeituosa e o que acaba acontecendo, então a gente vai ter que viver a nossa vida com aquela peça defeituosa. Nós temos então duas opções. Ou a gente se acomoda e aceita, ou então a gente vai procurar entender como que aquela peça funciona, qual a sua verdadeira importância, para que realmente ela serve e de que modo, então, eu posso obter o máximo rendimento daquele robô, apesar daquela peça defeituosa. Isso vai fazer com que a gente tenha uma oportunidade de se transformar num especialista daquela peça. E no momento em que nós nos tornamos especialistas, nós temos a capacidade de auxiliar as outras pessoas que possuem aquele mesmo problema a curá-lo ou a lidar com ele de maneira diferente. O que acaba acontecendo então é que os planetas retrógrados e as lições que eles acabam nos impondo acabam fazendo ou dando oportunidade para que nós nos tornemos especialistas dentro de um assunto, o que acaba transformando esses planetas em mestres. Mestres bastante exigentes, porém que nos impõem um determinado desafio para que a gente, através desse desafio, a gente possa se superar e a gente possa crescer. Então, é bastante interessante que quando a gente vai olhar o nosso mapa astral e a gente vê aqueles planetas retrógrados,
que a maioria das vezes assusta as pessoas, na verdade, nós tenhamos em mente que aqueles planetas retrógrados, cada um deles representa um mestre. Então eu costumo dizer, se tem um planeta retrógrado, tem um mestre, se tem dois, tem dois, se tem três, e etc. Para que a gente compreenda que, de um certo modo, não existe o mal, a punição, o castigo, mas o que existe sim é sempre uma grande oportunidade de transformação e de superação. E é isso que os planetas retrógrados vão acabar nos exigindo. Isso tanto no individual quanto no coletivo. Aliás, não só os planetas, como outros aspectos retrógrados que existem nos nossos mapas astrais. Vamos lá então dar uns pequenos exemplos aqui para que vocês possam entender melhor como que tudo isso funciona. O Sol, no mapa astral, ele representa a nossa essência. A essência é algo que está sempre em evolução, portanto, ela nunca retrocede. A Lua, que representa a nossa alma, a gente pode dizer a mesma coisa, a Lua está sempre em movimento direto, porque a alma está sempre em evolução, mas ligado a ela, existe o aspecto relacionado aos chamados nodos lunares, principalmente o nó do sul. O que representa o nó do sul? O nó do sul no nosso mapa, ele vai falar da nossa bagagem existencial. Cada um de nós traz uma bagagem existencial, que foi construída, que foi sendo estruturada por vidas após vidas. E o que acaba acontecendo? Que de uma certa maneira ela vai nos trazer um determinado comportamento, uma determinada maneira de ver o mundo, na qual nós estamos de um certo modo aprisionados. Por quê? Porque nós passamos muitas vidas construindo, repetindo essa mesma experiência. Chega então o momento em que a gente precisa fazer uma revisão nessa bagagem e a gente possa entender o que realmente é importante para nós e o que nós, na verdade, possuímos que possa ser compartilhado com os outros à nossa volta. Aquela experiência da qual eu acabei me transformando um expert, agora deve ser deixada para trás, a gente deve aprender com os resultados dela, ensinar aos outros tudo aquilo que nós aprendemos e partirmos então para um novo momento. Partirmos para o nosso destino, para um novo caminho que nos é apontado pelo chamado Nodo Lunar Norte. Curiosamente, dentro desses aspectos associados à Lua, então nós encontramos tanto o passado quanto o futuro. Quando a gente pensa no planeta Marte, o planeta Marte representa a iniciativa, representa a ação, representa a luta, o ponto onde nós colocamos mais energia, entre outras coisas, no nosso mapa. E nós temos o planeta Marte retrógrado, significa que houve um mau uso da força, um mau uso da ação, que nós talvez tenhamos sido violentos, tenhamos sido impositivos. E o que acaba acontecendo então é que essa energia, de uma certa maneira, nos é negada. E nós acabamos tendo muita dificuldade de relacionamentos com pessoas que acabam espelhando aquilo que nós exatamente fomos no passado. O planeta Mercúrio diz respeito à nossa comunicação, diz respeito aos nossos pensamentos. Então, quando nós temos um Mercúrio retrógrado no nosso mapa, o que acontece? Acontece que as nossas palavras, elas precisam ser direcionadas para coisas positivas e coisas construtivas. Já que esse aspecto nos indica que no passado nós fizemos mau uso da nossa comunicação. Usamos a comunicação para ferir, para destruir. O que é interessante a gente perceber no mapa, né? Eu estou dando esses aspectos assim de modo bastante simplista, porque na verdade a maneira correta como tudo isso aconteceu vai depender muito da casa e vai depender do signo em que esses planetas retrógrados eles aparecem. Mas voltando ao nosso Mercúrio retrógrado,
A pessoa que tem Mercúrio retrógrado, então, ela tem verdadeiras tempestades mentais. Aquilo acaba se transformando em confusão. Muitas vezes ela não consegue se livrar daquele movimento mental contínuo que ela tem. Ou seja, o que ela precisa então? Ela precisa direcionar toda essa energia através da fala para que as pessoas, através daquilo que ela comunica, possam crescer e possam prosperar. Mas a fala, ela é negada de uma certa maneira, essa fala é mais racional, essa fala mais técnica. Então essa pessoa vai ter que aprender a comunicar através do coração, através de algum meio artístico, através de sentimentos e coisas desse tipo. Nisso ela acaba ganhando a oportunidade de tocar o coração dos outros, não pela sua racionalidade, mas pela sua capacidade de envolver os outros através da palavra e fazê-los sonhar, fazê-los acreditar em si mesmos. Júpiter, que é o planeta dos exageros, quando ele está retrógrado, então houve um exagero de uma certa maneira em alguma coisa. Tanto pode ter sido pelo excesso, como pode ter sido pela falta, já que falta também é um exagero. Então, o que acaba acontecendo é que ele está nos alertando a respeito de crenças, a respeito de visões, a respeito de determinadas condutas, onde a gente pode estar cometendo graves erros, tanto no fato de agir, como no fato da omissão. Vênus, que é o planeta do amor, que é o nosso planeta do prazer, de uma certa maneira, nós acabamos nos negando a isso. Nós somos frios, nós somos indiferentes, nós agimos nos setores relacionados à afetividade, pensando unicamente em nós, agindo por puro interesse. E pelo fato da gente ter agido assim com outras pessoas, aquela que tem o Vênus retrógrado, ela não acredita que os outros gostem dela. Ela desconfia do afeto dos outros. Ela acaba achando que sempre existe algum interesse por trás de tudo. Mas, por outro lado, sente um vazio imenso e uma necessidade de ser amada. Chegamos agora no nosso Saturno, o Saturno que é o planeta da cobrança, o planeta da rigidez, da austeridade. Quando o Saturno está retrógrado no nosso mapa, ele está nos apontando que nós somos frios, nós somos calculistas, nós somos indiferentes à dor e ao sofrimento dos outros. Nós só pensamos em nós. Nós fomos avarentos em todos os sentidos, no sentido de conhecimento, no sentido financeiro, no sentido afetivo. E por conta disso, agora muitas vezes, nesta nossa vida, a gente acaba caindo no ambiente familiar, onde a gente se sente vítima de toda essa frieza, de toda essa indiferença. Já que Saturno tem muito a ver também com a nossa estrutura familiar. Urano, que é o planeta da liberdade, acabamos fazendo mau uso da liberdade, acabamos fugindo das responsabilidades, acabamos não cumprindo com os nossos deveres, fugimos das nossas obrigações, principalmente para com as pessoas que nos rodeavam. Pensamos apenas em nós. Não nos prendemos a nada a não ser ao nosso impulso. E o que acaba acontecendo então é que a gente vem para essa vida com uma grande necessidade de liberdade, porém existem obrigações das quais a gente não pode fugir, principalmente relacionado a outras pessoas, as quais nós teremos que de uma certa maneira cuidar e aprender a ser responsáveis por elas. Volto a dizer, tudo isso vai depender do setor, tudo isso vai depender do signo em que esses planetas acontecem. Netuno é o planeta do sonho. Netuno retrógrado é aquela pessoa que fugiu da realidade. E essa fuga pode ter acontecido de uma série de maneiras,
pode ter acontecido através de vícios, através de fanatismo, através de mentiras, através de trapaças. E o que acaba acontecendo é que nessa vida, então, essa pessoa ela vem com muita dificuldade para enxergar aquilo que está naquela casa onde o Netuno retrógrado se apresenta. E ela corre muito risco de se enganar, de se iludir naquele setor, de ser iludida pelas outras pessoas, de ser enganada, de ser seduzida por questões fantasiosas que acabam se dissolvendo em nada e não levando a lugar algum. Plutão, por sua vez, quando está retrógrado, ele acaba representando, ou melhor, ele acaba nos contando que nós não tivemos escrúpulos para conseguir aquilo que nós queríamos. Nós abrimos mão dos nossos próprios valores e partimos para o vale tudo dentro daquela questão que os fins justificam os meios. E para isso, nós não tivemos pudores em seduzir, em manipular e até mesmo matar e destruir. O que acaba acontecendo é que nessa existência, então, no local onde o Plutão retrógrado se apresenta, a gente se sabota, a gente se autodestrói, a gente vai acabar procurando situações onde a gente sai dessas situações pior do que como a gente estava antes de nós entrarmos. Já que Plutão é extremamente intenso, é o planeta do tudo ou nada. Ou ele mata, ou ele regenera. E também nós podemos ter o Quirón retrógrado dentro do nosso mapa. É interessante a gente fazer uma parte a respeito do Quirón, se bem que já existe um vídeo no canal falando dele, para que a gente possa entender melhor o que significa esse Quirón retrógrado. Conforme a gente já falou, o Quirón ele representa a nossa dor existencial. A gente estava vivendo no útero materno, onde nós tínhamos alimento, nós tínhamos respiração, nós tínhamos proteção, e de um momento para outro, de repente nós acabamos sendo expulsos daquele mundo, e no momento em que nós somos expulsos daquele mundo, então acaba surgindo essa dor existencial, a dor de ter fome, de ter frio, de ter medo, a dor de precisar respirar pela gente mesmo, o nosso sentimento de incapacidade perante aquele mundo que nós acabamos de chegar e que nós estamos completamente vulneráveis à mercê daquelas pessoas enormes, à mercê daquele ambiente frio, talvez, escuro ou amedrontador. E esse sentimento, de uma certa maneira, acaba sim sendo registrado e acaba sendo marcado num determinado ponto do nosso mapa astral, assinalado pelo Quirón. Só que todas as vezes que nós tentamos fugir do nosso Quirón, o que acaba acontecendo é que todos os aspectos retrógrados do nosso mapa, eles acabam se manifestando, eles acabam ganhando força. Por quê? Porque todas as vezes que nós estamos inseguros, nós recorremos ao passado. Instintivamente, todos esses aspectos, então, relacionados àquelas nossas questões não resolvidas, aquelas vulnerabilidades, aqueles maus usos, aquelas sombras e aqueles desafios, eles acabam sendo ativados no momento em que o nosso Quirón é tocado. E quando isso acontece, nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos impotentes, e nós acabamos realimentando o nosso Quirón, acreditando que ele é o nosso destino, quando na verdade ele é apenas uma impressão que nós tivemos ao nascer, cuja finalidade biológica é disparar todos os nossos mecanismos de biossobrevivência. O Quirón, no meu entender, ele é talvez o grande protagonista dos nossos mapas astrais, já que ele representa a dor da qual nós estamos fugindo, mas que para que a gente possa se libertar dela, é necessário então que a gente lute ou que a gente se confronte com todas aquelas sombras relacionadas com os nossos planetas retrógrados.
Contrariamente dos outros aspectos, onde a gente vai dizer então que houve um mau uso daquelas energias relacionadas aos valores que esses planetas representam, no caso do Quirón é um pouquinho diferente, já que ninguém pode fazer mau uso da própria dor. O que acaba acontecendo então é que o Quirón retrógrado ele vem tão evidente, tão gritante, a ponto de nos dar a oportunidade de curá-lo nessa existência. O Quirón retrógrado, entre outras coisas, significa você veio para curar sua ferida. Porém, para que a gente cure essa ferida, é necessário então que a gente identifique todos esses aspectos retrógrados, que a gente compreenda a lição que cada um nos pede e que nós passemos a agir de maneira diferente no tocante aos aspectos que esses planetas regem. A gente perceber que se eu não mudar a maneira de ver, a maneira de perceber, a maneira de sentir, se eu não mudar o meu modo de agir com as pessoas no tocante àquela questão, jamais então esses aspectos eles serão redimidos. Muitas vezes esses planetas retrógrados eles vão aparecer nas nossas vidas personificados através de pessoas e situações que são bastante repetitivas, porque na verdade elas estão lá exatamente para cutucar aqueles pontos e aqueles valores que nós trazemos escondidos dentro de nós, mas não contamos para ninguém. Então, a grande questão é a gente doar para o outro aquilo que a gente gostaria de estar recebendo dele. Se a pessoa é autoritária comigo, eu devo ser paciente. Se eu duvido do amor daquela pessoa, eu dou o meu amor sincero. Se eu sou agredido com palavras, eu procuro usar as minhas palavras para construir. Onde eu vejo fanatismo, eu devo levar o bom senso e esclarecimento. Onde eu vejo egoísmo e frieza, procuro levar a empatia, a compreensão e a compaixão. E dessa maneira, eu acabo corrigindo, através do meu comportamento, aquilo que eu deveria de ter feito no passado, aquilo que eu deveria de ter aprendido em vidas pregressas, mas que pelo meu egoísmo, minha ignorância e a minha cegueira, acabei não percebendo e acabei então criando à minha volta muito daquilo que hoje talvez me rodeie e que me faça sofrer. Mas vocês percebem que quando a gente tem essa consciência, quando a gente começa a compreender esse funcionamento maravilhoso do universo, nós percebemos como todas essas dificuldades, na verdade, acabam constituindo os grandes e verdadeiros mestres a nos guiar aqui neste plano. E quando nós despertamos, então, para essa nova realidade, o que acaba acontecendo é que nós acabamos dando um grande salto. E aqueles grilhões ligados ao passado, aquelas limitações que nos aprisionam, elas se transformam em aprendizado, os aprendizados se transformam em bênçãos, as bênçãos se transformam em gratidão. E a nossa caminhada acaba se transformando em algo mais leve, mais sábio e mais feliz. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.